Você não é responsável pelas feridas de ninguém. Dizer não aos pedidos de socorro que drenam é a sua declaração mais firme de respeito próprio. Vamos direto ao ponto, né? O que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente. As fontes que a gente consultou descrevem um cenário bem pesado, chamado de massacre histórico. Isso nos complexos do Alemão e da Penha. Os números são chocantes. O oficial fala em 121 vítimas, já incluindo policiais. Sim, mas a Defensoria Pública ela traz uma estimativa ainda maior, né? Mais de 132. Um número que, segundo o material que a gente leu, supera até o do Carandiru. Exato. E as palavras usadas nas fontes são, assim, muito fortes. Falam em resultado esmagador, uma mentira frágil nos dados oficiais. A narrativa que apresentam de uma guerra declarada mesmo pelo Estado. Uma coisa bem séria. Expresso da Política, onde a notícia é servida no ponto. Estamos também no Spotify. Bom, começando pela parte política, o que as fontes chamam de farsa da autonomia, a gente vê ali, no início, o governador Cláudio Castro, do PL. Ele adotou, segundo essa análise, um tom assim meio de arrogância, sabe? Classificou a operação como sucesso. E ainda fez um ataque que as fontes consideram desonesto contra a União. Disse que o Rio estava completamente sozinho. Pois é. Só que essa versão, ela é contestada, né? Diretamente, aliás, no material que a gente analisou. Exatamente. Fontes como o ministro Ricardo Lewandowski e o diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, são citados ali. Eles confirmam que não houve pedido formal para garantia da lei e da ordem, a GLO. O estadual estava sem apoio federal formalmente pedido para aquele tipo de ação. Sim, enfraquece bastante o argumento. E essa percepção de contradição, ela é reforçada por outras vozes também. A jornalista Andréa Sadi, que foi citada pela Origem Hugo Bandeira Oficial. Conhecida pelas análises, sim. Isso. Ela observou que a fala do Castro não bate o áudio com o vídeo. A interpretação que a fonte dá é que poderia haver uma busca por ganhos eleitorais. E outra referência que a gente viu, o canal Meteoro Brasil, que também faz análises políticas, vai na mesma linha. Classifica a postura como jogo de cena até malandragem total. Sugerindo, então, uma tentativa de criar uma crise com o governo federal, talvez. É o que a análise sugere, sim. E tem um ponto que as fontes destacam como bem revelador dessa suposta estratégia. Um telefonema privado que teria acontecido. Ah, é? Como assim? O Castro teria ligado para a ministra Gleice Hoffmann, do PT, para tentar, conter atrito. Um recuo, depois das críticas públicas. Entendi. Um passo atrás. Exato. E o material interpreta isso como uma demonstração de incoerência política, ou até mesmo uma covardia política. Isso reforçaria a tese de que a operação e toda a comunicação em volta dela teriam um componente eleitoral forte. Saindo um pouco da política e entrando na parte operacional, as fontes são igualmente críticas, viu? Falam em ineficácia abominável. O resultado prático da operação, que é descrito como um oceano de sangue, é visto como uma humilhação técnica. Fica a pergunta sobre a validade dessa estratégia de confronto direto, né? Com certeza. Será que funciona mesmo? Pois é. E essa crítica ganha ainda mais peso com uma comparação feita pelo deputado Pastor Henrique Vieira, do PSO, segundo a procedência que a gente consultou. Qual comparação? Ele contrasta essa operação no Rio com a Operação Carbono Oculto da PF, uma ação baseada em inteligência que teria dado um prejuízo de 9 bilhões de reais ao crime organizado. Nossa, 9 bilhões? Exato. E aí ele compara com essa operação agora. Mais de 130 mortes, mas o prejuízo financeiro para os grupos criminosos foi estimado em só 1,5 milhão de reais. Um valor considerado pífio pela fonte. Pífio mesmo, perto do custo humano, né? Exatamente. A conclusão que essa linha de análise apresenta é que essa tática de guerra, no fim das contas, acaba sendo uma sentença de morte para a própria segurança pública a longo prazo. Não resolve. Além dessa questão estratégica, o material também aponta um fracasso tático na operação em si. Uma crítica que a gente viu vinda do deputado Tarcísio Mota. É que o principal alvo da operação, um sujeito conhecido como Doca, conseguiu escapar, fugiu. Ou seja, o objetivo que eles declararam
de prender lideranças importantes não foi atingido. Exato. O que leva à caracterização da ação como mera retaliação, sabe? E não como um golpe efetivo na estrutura do crime. E olha, segundo o autor de uma das análises que a gente leu, existe um pano de fundo maior para essa abordagem toda. Ele sugere uma espécie de guerra fria ligada à PEC da segurança. Aquela proposta de emenda à Constituição para reestruturar as forças de segurança? Essa mesma. O governador e setores da direita, e isso é confirmado pelo Meteoro Brasil e pelo deputado Lindbergh Farias na mesma fonte, seriam contra uma maior integração com a Polícia Federal. Mas por quê? Qual seria o motivo? O motivo alegado por essa referência? Um suposto medo, um temor de que essa integração pudesse acabar expondo conexões, digamos, indesejadas. Conexões entre quem? Entre setores da Polícia Estadual, o próprio crime organizado e até figuras políticas. Algo que a fonte descreve metaforicamente como um câncer no sistema. Pesado, muito pesado. Você viu que a operação foi uma farsa política e um fracasso técnico. Mas a parte mais sórdida desta história ainda será revelada. No roteiro de áudio #2, você descobrirá os detalhes de arrepiar sobre as denúncias de corpos amarrados e mutilados encontradas pela Defensoria Pública, o racismo estrutural por trás do massacre, quem são os corpos negros que o Estado classifica como lixo, a negação da vida do governador que diz que as únicas vítimas eram os policiais e a conclusão final que classifica a ação como uma lambança operacional com motivo eleitoral. Não percam as notícias quentinhas que preparamos para vocês. Inscrevam-se no nosso canal, um short de atenção que reservamos para você, dê um gostou e comente.